Está fora das linhas? Invocando a proteção divina, eu declaro aberta a primeira sessão ordinária de 2019. Cumprimentos aos vereadores, assessoria, os presentes que nos acompanham pelas redes sociais. Solicito que a secretária faça um pronunciamento em nome da presidência. Boa noite, senhores vereadores presentes. Como vocês podem perceber, hoje a estrutura organizacional da Câmara de Vereadores está um pouco diferente do que é habitual. Isso tudo em razão ao afastamento do senhor prefeito municipal e vice-prefeito municipal. Segundo o nosso regimento interno e a lei orgânica do município, na falta do prefeito municipal e do vice, quem assume os trabalhos do Poder Executivo é o presidente da Câmara de Vereadores. No caso nosso, o senhor Alberto Trombetta está em exercício, então, do Poder Executivo Municipal. Na falta dele, quem assume o Poder Legislativo Cotegipense é o vice-presidente. Ou seja, esse é o motivo pelo qual a sessão está sendo presidida pelo vice, no entanto, presidente em exercício, o senhor João Carlos da Soler. Em face ao afastamento do prefeito e do vice, também temos o afastamento do primeiro secretário da Câmara Legislativa, o senhor Luiz Eduardo Razia Jacomel, que está em missão oficial em conjunto com o prefeito e o vice-prefeito na cidade de Brasília e tem como data limite de retorno no dia 5. Por este motivo, para compor a mesa, solicito que o nosso segundo secretário, o senhor Rodrigo Coletti, pela ordem hierárquica, componha a mesa na posição de vice-presidente do Legislativo para esta sessão. E pelo mesmo motivo, solicito que o senhor Zaqueu Piccoli faça a composição da mesa como primeiro secretário da mesa legislativa. Então, para que fique bem claro, o prefeito e o vice-prefeito estão em viagem oficial na cidade de Brasília, com data de ida foi hoje de manhã e com retorno para o dia 5, para sexta-feira, dia 9. Então, nesse período, o prefeito em exercício é o senhor Alberto Trombetta e o presidente em exercício do Poder Legislativo é o senhor João Carlos da Soler. Seria isso, senhor presidente. Peço que seja para que a secretária que passe o livro de presença. Já bota você para aposentadoria. Claro, né? Você para aposentadoria. O prefeito é o sabe que 30 anos. Vamos fazer um brigadeiro. Minha garota. Esse papel não tem ele, tem que encaixar. Deixa ele trabalhar. Oi, saúde, cara. É um suave. Coloco em discussão a ata da sessão ordinária anterior.
havendo ninguém a se pronunciar, coloco em votação. E não havendo ninguém a se manifestar, coloco em votação a ata da sessão anterior. Quem é favorável, permaneça como está, e quem é contrário, tenha a bondade de se levantar-se. Ata aprovada. Inscrição da palavra livre. PP, PSB, MDB, PP, PSDB. Algumas correspondências? Não, senhor presidente. Requerimentos verbais? Peço falar. Com a palavra o vereador. Boa noite, senhor presidente, secretário, novos vereadores, plateia que nos acompanha, senhor Alderito, prefeito em exercício. Venho solicitar ao líder do governo, já que temos essa semana presidente do Legislativo como prefeito municipal em exercício, que seja instalado algumas luminárias na Avenida Ângelo Calef, às proximidades da residência do senhor Balena. O mesmo informou que lá existe um ponto bastante escuro, então gostaria que fosse atendido. Juntamente com isso, em conversa anterior, gostaria que fosse, mesmo que o prefeito municipal, o senhor Vladimir Farina, andou apresentando a nós bastante dos requerimentos que foram atendidos em uma das reuniões, o senhor prefeito municipal em exercício, Adelino Trombetta, fez um requerimento muito antigamente para que seja feito melhorias na Praça do Internacional, no campo, onde que isso também pode ser tratado com carinho. Naquela nossa reunião também a gente pode incluir algumas melhorias que nós estávamos tratando de ruas e tal. Quem sabe a gente, em conjunto com o executivo, dá um olhar para aquela região também, né? Já que as demais praças tiveram algumas melhorias, brinquedos e tal, agora está saindo mais uma nas proximidades da Rádio Barão. Quem sabe, no próximo investimento, a gente consiga fazer algumas melhorias naquela região. De momento seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Passo a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Floriano. Senhor presidente, em exercício, secretárias, nosso jurídico, prefeito em exercício é o Trombetta, só que nós prestigia hoje com a presença ali nessa casa e quem nos prestigia pelas redes sociais. Minha saudação. Eu pedi ao líder do governo, foi feito um requerimento uns tempos atrás, só reforçar o pedido do prefeito de exercício, Adelino Trombetta, construído, sei lá, da melhor forma possível, um abrigo de ônibus lá no Bauru. Sei que o prefeito em exercício tinha pedido nessa casa e faz um bom tempo e até hoje não foi colocado. Sabemos nós que lá é uma região bastante grande, né, que vem um monte de gente para pegar o ônibus e não tem onde se abrigar, né? Na hora de meio-dia o pessoal fica no Comercial Tomás Zero, mas daí eles fecham na hora do meio-dia, o pessoal fica, se chover, não tem onde se abrigar. De repente tem que estudar onde é que seria o local, mas acho que tem, vendo ali de repente perto na igreja, bem no canto ali na terra, ali no Jacobowski, ali acho que é um local que eu não sei se em frente do colégio ali como área estadual pode ser colocado, mas enfim, tem que estudar um ponto aí para essas pessoas se abrigarem. Pediria também para o líder do governo, que até hoje não pedi nesta casa, para colocar uma luminária
em frente à minha residência e em frente à residência do meu pai. Há vários anos eu nunca pedi para essa casa, sou vereador por vários tempos e como hoje nós que ocupamos, vamos dizer, todo que tem conta no nome, você paga um pouquinho da taxa da iluminação, né? Porque até então a prefeitura acaba com toda parte, né? Nós voltamos nessa casa, que agora todo usuário que tem uma conta de luz paga um pouco da luz que é consumida. Então eu pediria, porque fica a casa do pai, vamos dizer, aí a gente pega o verão, agora vai para a lavoura à tarde, daí vai e volta de noite para ordenhar as vacas e fica tudo no escuro. Aí se conseguisse uma fluorescente e daí ajuda para os trabalhos. Em frente da minha casa também eu coloquei um poste novo ali perto da casa, ali no modelo novo, daí é mais fácil para colocar. Se é possível atender esse pedido aí, que ficaria grato se fosse colocado. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não havendo mais nada, vamos em frente. Requerimento por escrito. Senhor presidente, temos a moção de apoio do vereador Rodrigo Colete, que solicito que, após ouvido o plenário, seja encaminhada uma moção de apoio ao senhor secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Ranolfo Vieira Júnior, a fim de que seja efetuada a nomeação aos aprovados do concurso público da Brigada Militar. A justificativa da presente moção tem como principal objetivo solicitar a nomeação dos aprovados no concurso público da Brigada Militar. Tal solicitação se faz tendo em vista o déficit de efetivos na Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Analisamos após a pesquisa que a base ideal do quantitativo da Brigada Militar deveria ser de aproximadamente 37 mil servidores. Entretanto, esta conta apenas com 19 mil policiais militares atuantes no Estado, o que apresenta um cenário atual relativamente abaixo dos que deveriam ser considerados ideais no Estado do Rio Grande do Sul, gerando um déficit de aproximadamente 18 mil militares, sendo este o motivo pelo qual ele solicita o encaminhamento dessa moção de apoio em prol da segurança pública do Estado e por concluir que esse pedido trata-se de relevante interesse social. Pelas razões expostas, ele solicita que seja encaminhado para diversas autoridades, como deputados estaduais, deputados federais, governador do Estado, Secretaria de Segurança Pública, presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, presidente da Assembleia Legislativa e coordenador da Bancada Gaúcha, ao primeiro dia do mês de agosto de 2017, por Rodrigo Colete. Peço a palavra Com o vereador Rodrigo. Então, boa noite, senhor presidente, nobres colegas, secretário, plateia que aqui nos assiste hoje e nos acompanha pelas redes sociais, meu boa noite. Então, nobres colegas, essa moção de apoio, ela vem através de um pedido. A gente sabe que temos munícipes aprovados no concurso público, já realizado em 2017. Então, ele também procurou o vereador Zaqueu, ele conversou comigo no dia, e que fosse encaminhada essa moção de apoio para que talvez ele possa ser, tanto ele como outra pessoa, né, possa talvez ter seu nome aprovado para talvez vir estar trabalhando no batalhão da Polícia Militar aqui do nosso município. Então, como já diz a moção de apoio, a gente que seja encaminhado com a assinatura dos colegas para o secretário estadual de Segurança Pública. A gente sabe que temos o governo PSDB, juntamente o vereador aqui, eu poderia conversar com os deputados da bancada. E a gente sabe que o déficit, quantas reuniões já fizemos aqui, já discutimos, né? Hoje nós temos 4, mas vinculado ao município são 6 ou 7, né? Mas por motivo de afastamento, de motivo de saúde ou esse interesse, hoje nós encontramos com 4 policiais militares comprando o efetivo.
Então, conto com a aprovação dos colegas para que talvez vai ser nomeado, foi nomeado da Polícia Civil, agora não sei da Brigada Militar, talvez seja assim destinado a algum policial da Brigada Militar ao nosso município, né? Então, conto com a aprovação dos colegas e o apoio. Seria, senhor presidente. Está em discussão a moção. Peço palavra. Com a palavra o vereador Zaqueu. Queria cumprimentar o senhor presidente em exercício, nobres colegas, secretários, prefeito em exercício, Trombeta, demais que nos acompanham, saudar meu irmão que vem lá do litoral catarinense e nos acompanhar aqui, nos acompanha pelas redes sociais. Meu boa noite. Gostaria de me solidarizar a moção do nobre colega Rodrigo. Como ele já comentou, foi procurado pelo amigo de Domênico, que prestou concurso para a Brigada Militar aqui, prestou concurso para a Brigada Militar aqui do nosso estado, e na verdade ele está na fila de espera para ser chamado. No momento que foi procurado por ele, entrei em contato com o gabinete do deputado Matheus Vesp, conversei com o chefe do gabinete, Lucas, conversei também com o deputado Matheus, e pelo que se sabe, o pedido ficou muito bem colocado, e se o governador chamar e efetivar os 2.000, o nosso município aqui com certeza está dentro, e o pedido maior dele é que a gente conseguisse manter aqui na nossa cidade. Então a gente buscar não medir esforços. Pela conversa que eu tive com o deputado naquela época, a região aqui de Passo Fundo seriam mais de 200 brigadianos que iriam permanecer nessa região. A gente sabe que a situação efetiva muito bem está colocada na moção, está praticamente a metade do fato efetivo, mas a gente torce, como já muito bem coloquei, me associo à moção e a gente vai buscar não medir esforços para que o amigo do Domênico seja chamado, efetivado e, se Deus quiser, que seja permanecido no nosso município. Seria isso, meu muito obrigado. Está em discussão a moção. Peço a palavra. Com a palavra o vereador André. Senhor presidente, meus colegas, parabéns ao colega Rodrigo pela iniciativa da moção de apoio. De antemão, já quero dizer que sou totalmente favorável à mesma. Todos nós aqui sabemos das dificuldades que enfrentamos, não só na região do Alto Uruguai, mas no estado todo, pela deficiência de policiais militares e civis. Sempre é bom o maior contingente que tivermos no nosso município, mas eu gostaria que fosse lembrado, quando fosse fazer contato, da situação do policial Tomazelli também. Já foi feita moção de apoio, já foi feito pedidos, e quando os novos colegas forem fazer contatos com o pessoal do alto escalão lá, que também lembrasse de mencionar a respeito do colega Tomazelli, para que pudesse fazer parte do contingente aqui do nosso município. Mas sou favorável à moção de apoio, seria isso. Muito obrigado. Está em discussão a moção. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Floriano. Queria me associar à moção do colega Rodrigo. Acho muito viável, vamos dizer, que a gente tem que pedir só pedindo para, e mesmo assim é difícil. Nós sabemos o quanto o nosso município está carente de policiais e cada dia que passa acontece mais roubo e mais precisa de serviços policiais, e ao menos se o Estado cumprir com a palavra que falou, acho que nós, pelo que eu escutei, ao menos teria direito a 2 policiais. Então de repente vem, como o Domênico passou no concurso e já foi feita uma moção de apoio para o Tomazelli também fazer parte ali para o nosso município, seria muito bom, para ao menos tranquilizar a população. Já foi feito para esta casa, pedido para mandar um dinheiro para a instalação das câmaras e mais uns policiais para monitorar, e acredito que ajudaria bastante para o nosso município, tanto na cidade, tanto no interior, porque ultimamente também está acontecendo vários roubos no interior.
E não precisa, vamos dizer, sair de casa, às vezes as pessoas dentro de casa mesmo, aconteceu isso não é muito tempo lá no Bauru, os caras vêm, amarram as pessoas e levam tudo que tem direito e mais um pouco. Então eu acho que é muito viável, eu sou totalmente favorável ao apoio. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Está em discussão a moção. Com a palavra o vereador Giovanni. Senhor presidente em exercício, colegas vereadores, secretários, ao público que aqui nos assiste e aqui nos acompanha pelas redes sociais, meu muito boa noite. Vereador Rodrigo, quero me associar à sua moção e parabenizá-lo, aproveitar o momento e parabenizá-lo também, tendo em vista a precariedade dos policiais aqui, não só no nosso município, mas das pequenas cidades que nos rodeiam também. E quero me associar também ao pedido do André, do vereador André, que muito bem lembrou do policial Tomazelli, que já foi feito pedidos nessa casa aqui, para ele vir para a nossa cidade aqui, para trabalhar aqui. Morar ele já mora, mas para trabalhar aqui. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. E não haverá ninguém mais, coloque em votação a moção de apoio. Aprovado. Matéria do dia. Peço para que o relator leia o parecer à comissão de pareceres. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Giovanni. Senhor presidente, a comissão de pareceres dessa Casa Legislativa deu voto favorável ao projeto de lei número 34 de 2019, cujo mesmo está apto à discussão e votação. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Zaqueu. Senhor presidente, eu gostaria de informar que haveria também um projeto de lei 033 para ser colocado em discussão, mas as lideranças de bancada se reuniram na última sexta-feira e a gente formou a comissão de análise da LDO. O projeto de lei 033 trataria das diretrizes orçamentárias do município para o exercício 2020. Então a gente constituiu a comissão de análises e o projeto foi baixado para análise. A comissão se reunirá na próxima segunda-feira, 17 horas, para fazer a análise da mesma e posteriormente colocada em discussão e votação na próxima sessão ordinária. Seria isso, muito obrigado. Solicito que a secretária faça a leitura desse projeto. Projeto de lei número 34/19, de 1º de agosto de 2019, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumeram. A justificativa do projeto de lei 34/2019 visa autorizar o Poder Executivo Municipal a efetuar a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas. A taxa de cobrança da contribuição de melhoria é obrigatória em qualquer obra que resulte na valorização dos imóveis por ela beneficiados, de acordo com a Lei Municipal nº 1786/06, que institui o Código Tributário Municipal e define os parâmetros para efetuar esta cobrança. A contribuição de melhoria a que se refere o presente projeto de lei é relacionada à pavimentação urbana com pavimentação asfáltica em trechos da Avenida Adão Velker, em trechos das ruas Joana Krizinski, Itararé, José Mantovani, Tercílio René Meneghel e Vasco da Gama. A taxa de contribuição de melhoria será de 22%, conforme definido com os beneficiados em audiência pública realizada anteriormente à execução da obra, ao primeiro dia do mês de agosto de 2019, por Vladimir Luiz Faria. Está em discussão o projeto 034/2019, de 1º de agosto de 2019. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Rodrigo. Bom, nobres colegas, esse projeto, como ele vem para essa casa apenas para regularizar a cobrança das obras de pavimentação
asfáltica realizada nas ruas já citadas, como trecho da Velker, trechos da Joana Trezinski, Itararé, José Mantovani, Tercílio Miguel e Vasco da Gama. Algumas dessas obras já tiveram início, né? Alguns trechos já tiveram sua execução, somente não foi feita a pintura ainda. Então, a gente sabe que pode ser cobrado até 35% do valor, conforme o Código Tributário Municipal. Então, em audiência pública realizada aqui na Prefeitura com os munícipes pertencentes a essas duas, ficou acertado um percentual de 22%. Então, eu acho que, como a gente já diz bem claro, mesmo já tem a lei que mesmo um dinheiro vindo a fundo perdido, no município tem que ser feita a cobrança, né, mesmo que venha a fundo perdido. Então, a gente sabe que muitos pagaram pelo calçamento, agora estão pagando novamente pelo asfalto, mas isso é uma obra que é opcional, né? Se não 50% mais um não quisesse, ela não estaria sendo realizada. Então, tem a maior concordância dos munícipes que compareceram à audiência pública, né? E também, para quem quiser fazer optar pelo pagamento em uma parcela, será concedido um desconto de 5%, ou se não, poderá parcelar em até 48 vezes, 36 vezes, desculpa. E então, eu acho que fica bem acessível e o valor não é tão alto. Então, eu conto com a aprovação dos colegas. Seria isso, senhor presidente. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador André. Obrigado. Senhor presidente, nossos colegas, como o líder do governo já comentou, esse projeto só tem para regularizar a cobrança. Esse projeto é igual aos demais que já vieram para esta casa. Ao meu ver, 22% está bastante acessível, sendo que o teto seria 35%. Foram feitos alguns trechos da cidade, em virtude, e como o colega comentou, que alguns já pagaram o orçamento, na medida que é executado o orçamento, há uma melhora na avaliação do imóvel. Pavimentação asfáltica da mesma forma. Eu também sou favorável, no caso já consta em lei, né, que mesmo sendo a fundo perdido, tem que ser cobrado um valor mínimo. E não é sempre do poder público a responsabilidade destes segmentos. É até por isso que nós já estamos debatendo em uma comissão, uma conversa interna, pois não é comissão, uma conversa interna, para que seja feita melhorias em mais áreas e para que até futuros loteamentos já sejam aprovados somente com a devida pavimentação asfáltica, para que isso depois não caiba ao município, né? O proprietário do loteamento sai na vantagem, modo de falar, porque dispõe só do calçamento, e aí mais tarde os munícipes vão cobrar do Poder Executivo, seja lá qual for o prefeito no período, para que seja feita a pavimentação asfáltica. Sou totalmente favorável ao projeto, só gostaria que todo o projeto que viesse para essa casa, ou a audiência pública, eu não estou recordado, mas eu não recebi comunicado para participar dessa audiência pública, dessa em específica etapa. Então, que o Poder Executivo, toda e qualquer audiência pública que for tratar de melhorias ou demais assuntos, é lógico que a parte mais interessada são os munícipes, pois são eles que vão pagar a conta. Mas seria de sua importância que o Poder Legislativo fosse convocado, ao menos para poder acompanhar. Hoje estamos diante de um projeto onde foi aprovado pela
mas não estávamos presentes para saber quantos estavam, como estavam e qual foi a opinião da maioria. Mas, obviamente, tendo apenas uma pessoa que participe, que for favorável, se os demais não demonstrarem interesse, quer dizer que foi aprovado, ele está aqui e o valor está acessível. Seria isso, muito obrigado. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Floriano. Tem que ligar. Tem que ligar. Senhor presidente, muito bem colocou a líder do governo esse projeto, nem só para regulamentar a cobrança. Nós sabemos, colegas vereadores, que não tem como, é a lei municipal, né? E os colegas já mencionaram aí que a lei seria de 35% e pelo que está 22% ali, eu acho que é acessível, né, para as pessoas. Sabemos nós que muitas vão ter dificuldade, porque nem todas que moram nas ruas às vezes têm condições de pagar, mas eu tenho absoluta certeza que pouco a pouco nós vamos melhorando todas as ruas do nosso município. E muito bem colocou o colega Gasparini aí que se a gente, vamos dizer, entrar num acordo dos colegas vereadores para no futuro os nossos loteamentos já sair com asfalto, que seria um custo a menos para todos os usuários que comprarem os lotes. Que primeiro paga o calçamento, daí 2, 3 anos, conforme as ruas nem passa isso, já volta a pavimentação asfáltica e novamente os contribuintes têm que arcar com uma parte. Se fosse colocada essa lei, aí já o usuário compra o lote, já tem um asfalto, não precisa gastar duas vezes em nenhum município se bater para procurar recursos, como todos os prefeitos que passaram por nosso município vão atrás, porque nós tinha e temos várias ruas onde tem calçamento que está péssima, né? E procurando cada prefeito que entra no seu mandato fazer o que ele conseguir de buscar recursos no governo federal e o governo estadual também para conseguir fazer algumas obras, porque nós sabemos que só com os recursos próprios do nosso município não sobra muito por ano para investimento. Que cada ano que passa, vamos dizer, sobra mais cargos para o município, tanto na educação e mais na saúde, né? O Estado cada vez joga mais para o município e o município em si arrecada a base, mas não sobra muito dinheiro para investir próprio. Então, sou totalmente favorável a esse projeto. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Adelino. Senhor presidente, colegas vereadores, secretárias, Chico, assessor jurídico, hoje temos mais uma colega, Margarete, prefeito de exercício também, mais dois colegas aí também prestigiando a nossa reunião hoje, a minha saudação. Com certeza, esse projeto é bem válido e para nós aqui no município, que beneficia os agricultores e quem passa por essas ruas asfaltáveis no município. Eu queria ressaltar uma coisa que, não sei se os colegas também estão vendo, praticamente falta poucas ruas para asfaltar praticamente as principais, depois são as travessas, né? E as travessas que pouquinho vai, aos pouquinho, e nós buscando umas emendas, alguma coisa ainda dos parlamentares, acredito que não vai sobrar muito. Também, calçamento também, o município tem poucas ruas agora. Cada loteamento que está saindo agora, está saindo com seus calçamentos, tudo adequado, preparado. Então, praticamente o município tem uns cantinhos e outros para fazer calçamento aí, porque o resto das ruas, lá dos outros loteamentos já tem tudo, né?
Mas sou favorável com certeza esse projeto aí e ajudar, e tem mais ruas, depois tem mais projetos que vai vir ainda, novas ruas que vai ser asfaltadas ainda, para nós aprovarmos essa casa. Seja presidente. Obrigado. Está em discussão a palavra, projeto de lei. Nessa palavra. Com a palavra, o vereador Zagueiro. Bom, caros colegas, de antemão, que sou favorável ao projeto. O importante aqui destacar, muito bem foi colocado já pelo colega vereador André, do percentual de contribuição dos moradores que está de 22%. É importante lembrar que até o ano passado era fixado em 35%. E o executivo, a administração, passou um projeto para nós flexibilizando entre 20% e 35%, dependendo da localização da cidade. Importante ressaltar esse ponto. O prefeito está flexibilizando o percentual que o morador tem que contribuir na melhoria da sua rua. Eu acho que temos que destacar e deixar claro que Santo Faria e Limeira é uma das administrações que mais está asfaltando ruas no nosso município com recursos próprios. De antemão, acho que a única rua que foi encaminhada em financiamento, que ainda não foi executada, mas está encaminhada em financiamento, é a rua Porto Alegre. A gente comentou, quando a gente votou o projeto aqui autorizando o financiamento, que o custo dela é muito elevado, mas é importante parabenizar o esforço do Poder Executivo na economia de recursos e na execução de obras. Pela grande quantidade de ruas que foram asfaltadas, algumas ruas que são de chão batido ainda, existem algumas propostas, alguns projetos em estudo para que seja feito daqui a pouco diretamente asfalto. Existem estudos para algumas ruas serem feitas com concreto, que eu lembro que era uma proposta, uma promessa do prefeito Farina, já está em estudo. Então, eu acho que até o final do mandato desse prefeito, muitas ruas ainda serão asfaltadas. Gostaria também de deixar aqui registrado, infelizmente eu não participei da reunião que se realizou na última segunda-feira, mas fico muito feliz pelo requerimento que eu apresentei aqui sobre a proposta dos novos loteamentos. Conversei com o secretário de reunião na semana passada, que além da questão da iluminação de LED e pavimentação asfáltica, mais detalhes entrarão nos novos loteamentos, obrigação dos loteadores. Interessante, fico feliz que o requerimento tenha saído, se Deus quiser, vai sair no papel e vai entrar em execução. E ressalto novamente que se a gente tivesse entrado com esse requerimento 2 anos atrás, quantas ruas do nosso município já estariam asfaltadas no momento? Como muito bem colocou os colegas vereadores, os novos loteamentos são feitos com calçamento, daqui 2 ou 3 anos os municípios vêm pedir o asfalto. Então acaba sendo um custo a mais para o município. Mas eu sou favorável, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador Giovanni. Senhor presidente, colegas vereadores, a taxa de 22% aqui é bem acessível, como todos já falaram, bem em conta, e o parcelamento também para 3 anos, 36 meses, acredito que não vai dar problema nenhum com a população. Estive falando com as pessoas que moram nessas ruas, que foram beneficiadas pela pavimentação, todo mundo elogiou a administração, o executivo, ótimo, perfeito, está de parabéns ao executivo aqui pela pavimentação dessas ruas. Mas a preocupação, que não é só minha, é do povo também, é com relação ao encanamento de água, que ali vários relatos de 30 anos, 40 anos que a rede estava embaixo e só foi passada a pavimentação por cima. Então o povo está um pouquinho preocupado com isso, para daqui a pouco não acontecer em uma semana, um mês, um ano, da Corsã ir lá e começar a fazer remendos, como estava vendo aqui na rua José Bonifácio, né? Então eu acredito que se a Corsã andasse de mãos dadas com o executivo aqui, primeiramente isso, dando uma ajeitada nos encanamentos, acredito que seria um serviço para anos sem fazer nenhum remendo nessas ruas. Seria isso, presidente, muito obrigado. Me permite só uma parte, vereador? Sim. Acho que é importante ressaltar essa questão dos pontos de água com a porção de lotes vazios, é essa questão que você coloca.
é uma questão que já foi muito discutida, né, com o pessoal da Corsã. A gente sabe que quando ocorrem melhorias, questão do asfaltamento, eu percebo tanto em Erechim, tem mais cidade que a gente passa por aí, em poucos dias acontece problema de rompimento de tubulação. A tubulação um pouco mais velha, acontece esse problema. E quanto à questão que o vereador André comentou da questão das audiências públicas, também acho importante a gente ficar sabendo. Eu fiquei sabendo de audiências públicas de outras ruas e comentei com os moradores, recomendei, eu não consegui participar das audiências, mas é importante que os nossos colegas ficarem sabendo de audiências públicas, os moradores procurem. A questão de lombadas, importante que converse nessa audiência pública já o pedido de lombadas, para que a gente não tenha que ficar discutindo daquele emenda aqui, correndo atrás. Quando o executivo está fazendo obra de melhoria, que já seja feita as lombadas. Então, eu deixei claro para os munícipes, se eu não tivesse uma audiência pública, que eles levantassem a questão da colocação de lombadas. Conversei com o engenheiro Balestrin, ele me comentou da rua que eu perguntei para ele, não estava no projeto, e que se os moradores pedissem na audiência pública, entraria no projeto, com certeza. Então é importante que a gente tenha esse contato com os moradores também, mas é importante sim que o executivo repassasse, pelo menos aqui na Secretaria, das audiências públicas que ocorrem para a melhoria de luz. Obrigado, vereador, seria isso. Continua em discussão o projeto de lei. Não havendo ninguém mais a se manifestar, coloco em votação o projeto de lei. Quem é favorável permaneça como está e quem é contrário tenha bondade de levantar-se. Projeto de lei aprovado. Palavra livre. Iniciamos hoje com a bancada do PT-PSD. Peço falar com a palavra o vereador André. Senhor presidente, senhores colegas, vamos aproveitar o embate, vamos entrar no assunto do cronograma de melhorias, juntamente entrando no âmbito da Corsã. Eu não sei quanto tempo mais nós vamos precisar ficar aqui debatendo e questionando aos colegas ou a nós mesmos a respeito dessa medida Corsã. Já chamamos aqui o superintendente, né, de Passo Fundo, o mesmo foi questionado nos períodos de falta d'água, após grande pressão do Executivo, Legislativo e município em geral, fizeram a abertura dos poços. Mas, e a responsabilidade sobre o contrato firmado? As melhorias em curto prazo, médio prazo e longo prazo, que deveriam e devem ser feitas. Talvez essa colocação do colega Giovanni entre nesse tema. Essas melhorias a médio prazo, melhorias programadas, né? Eu acho que deveria ser publicado, inclusive pelo Executivo, um cronograma de pavimentação. Eu mesmo, alguns munícipes me perguntam: tu não sabe daquela rua lá, quando é que vamos asfaltar? Não sei. Isso não passa por nós. Então, eu acho que seria bastante interessante, com tempo hábil. Eu sei que todo mundo existe essa cobrança, existem metas, existe prazo, às vezes, de execução de obras, se é emenda parlamentar ou não, então existem prazos. Mas que, se houver talvez um cronograma maior, uma pressão juntamente com o Legislativo, com os munícipes, via Superintendência da Corsã, para que execute essas melhorias antes da pavimentação. Nós estamos aqui debatendo sobre, foi debatido também, aprovado a respeito do financiamento com o Badesul, né? A pavimentação da Porto Alegre, creio eu que vai ser feito, mas é a Corsã, que já deveria estar efetuando melhorias naquela via, não existe. Aí vai ser liberado um prazo X para o pagamento da primeira parcela, para a execução, a cobrança, o período. O município vai ter que respeitar, vai ter que licitar e tudo isso, e a Corsã fica onde nesse meio? A responsabilidade dela pelas melhorias.
Então esse é um tema que eu acho que nós deveríamos sentar, juntamente como foi feita a questão das viabilidades urbanas, da lei de diretrizes urbanas, aí foi comentado, talvez nos juntar novamente para tentar algumas cobranças. Um outro tema que eu quero tocar é a respeito da segurança pública, já que foi feita essa moção e pedido dos policiais, tanto militares quanto civis, para melhoria da segurança dos nossos munícipes. Tivemos aqui uma audiência com empresários e Poder Legislativo Executivo com o comandante na época, onde o senhor André Malinowski veio apresentar um projeto de implantação de identificação das residências das áreas rurais. Não sei se os colegas se recordam aí. Então, eu não estou a par se isso foi dado andamento ou não, pois eu acho de extrema importância. Os outros municípios da região, eu inclusive estive hoje em Mariano Moro, os mesmos lá já fizeram, ou estão fazendo, ou finalizando esses levantamentos. E eu acho que seria de extrema importância, pois o Barão do Cotegipe também deveria se enquadrar a esses padrões, e não foi exigido muito na época pelo comandante da Brigada Militar e pelo André Malinowski, coordenador do projeto. Foi a disponibilidade de um funcionário com um veículo, com um GPS, para fazer a marcação dos pontos para depois ser enviado. Talvez esse serviço já tenha sido feito, está sendo feito, eu sei que o nosso município é bem extenso. Me permite? Sim. Até eu estava comentando com o prefeito do dia quanto a questão é isso, né? Que vai tudo, e correndo que ele juntou, eles já têm os GPS aqui, foram 2 que foram comprados para depois deixar fabricado, né? E daí só eles estavam vendo que funcionário queria começar a fazer o cadastramento, porque muitos municípios fizeram através do motorista do ônibus do transporte escolar, só que daí levava tempo, porque atrasava a rota, e como nós aqui não é só do município, tem terceirizado, não tem como fazer. E daí eles estariam vendo, treinando, né? Já eram para ter começado, para que tudo e tem que pedir se o município autoriza também, né? E numa dessas tem que conversar, né? Pedir os dados um a um e ver se o município vai pagar a placa ou se a prefeitura vai pagar. Por isso que eles estavam tentando ver uma maneira de o que seria os custos, já estavam estudando dessa placa para ver o que fazer. Só para informar, André. Não, mas muito bom, muito obrigado. Eu acho que um projeto esse que envolve a questão da segurança do município, o executivo mesmo poderia elaborar uma placa padrão. Claro que cada uma existe sua numeração, né? Mas licitar e fazer isso como custear esse investimento, que eu acho que ele é baratíssimo, né? Então, é para a segurança de todos nós, munícipes. E se eu não estou excedendo meu horário, vou fazer um comentáriozinho rápido que eu ouvi. O município de Liberato Salzano, lá como é um município pequeno, menor que Barão do Cotegipe, o pessoal tem o hábito de sempre ficar de olho nos veículos que rodam pela cidade. E com a implantação das novas placas do Sistema Mercosul, eles não sabiam mais dizer ou comentar com um amigo se aquele carro era de Liberato Salzano ou não. Eu achei bastante interessante. O município lá desenvolveu um programa, mandou fazer X mil adesivos e disponibilizou para todos os munícipes um adesivo personalizado para colocar no veículo. Assim todos sabem se o veículo é da cidade ou não. E assim eles acabam se comunicando dessa forma e sabem se é uma pessoa estranha que está rodando, principalmente na área rural, que eles mesmos também sofrem de assalto igual o interior de Barão do Cotegipe. Fica apenas uma ideia, eu acho que não muito interessante, seria mais nós colocarmos em prática essa aí que já está sendo desenvolvida, mas fica uma ideia. Seria isso, muito obrigado. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Floriano. Senhor presidente, colegas vereadores, comentaram um pouco, faz horas que
gente não comenta um pouco, eu menos hoje vou comentar a respeito de algumas coisas que estão acontecendo com o governo federal. Eu acho lamentável, vamos dizer, todo o trabalho que é feito na Amazônia, que foi feito até então, e aí agora o nosso presidente está brigando com os caras que têm os dados. O presidente disse que não é tanto desmatamento, os caras têm todo o trabalho feito, que diz que aumentou o desmatamento nos últimos 6 meses, que foi um horror. Eu acho que os colegas vereadores podem se perguntar, mas o que vocês têm a ver, ou Tércio, o que tem a ver com isso? Temos que haver muito, pois do jeito que está indo, vamos dizer, se continuar essa derrubada clandestina, daqui a pouco vai refletir para nós, agricultores, que vai mudar o clima, pode ser que vai chover bastante, pode ser que vai vir estiagem. Sabemos nós que esse é um trabalho feito por vários e vários anos. Tem países que estão bancando, estão investindo, né, para a preservação dessa área ali na Amazônia, e está sujeito desses países que estão investindo dinheiro cortar a verba para não vir mais. Eu acho que é lamentável o presidente daí coloca, outro dia ele comentou que porque não passa os dados para eles, mas se não tem os dados, então não fala. É que nem o presidente lá que cuida lá na coisa disse, ó, o presidente agiu que nem um garoto de 10, 12 anos, botou lá, não é tanto desmatamento e tal, mas não tem nenhum dado. Depois eles se desculpou porque não passam os dados. Eu acho que é lamentável, só num ponto, né? Eu acho que é prejudicial a toda a nação, essas atitudes que o presidente vem tomando até agora. Também nós comentávamos bastante ali nesta casa a respeito da reforma da Previdência. E eu comentava aí que vai atingir bastante a classe da agricultura e os trabalhadores. E não deu outro. Parece que não mexeram com a aposentadoria nos que ganham menos, mas vai ter muita sequela para frente. Já está, até então, vamos dizer que nem que o salário mínimo era pouco. Quando falecia o esposo ou a esposa, tinha direito de um salário mínimo. Não vai muito tempo que vai ganhar só meio. E nós sabemos, colegas vereadores, que às vezes não mora com a família, mora só o casal na casa, e as luzes e a água vai aumentando. E como é que essa viúva ou viúvo vai continuar se pagando tudo que tem? E o salário mínimo não é corrigido conforme a inflação, que faz anos que mexe pouquinho, que não chega perto, cada vez está sobrando menos dinheiro. Então é lamentável, vamos dizer, as atitudes que vêm, vamos dizer, nos últimos tempos. Sabemos nós que também o presidente botou o projeto lá e foi aprovado, ao menos em primeira instância, por vários deputados, e nós sabemos o que, para ter essa votação, por um lado, às vezes, os colegas vereadores aí vão pedir uma verba para os deputados, vai ter emendas, porque o presidente garantiu muita emenda para os deputados. Esperamos que ele cumpra com essa. Que eu acredito que daqui a pouco ele, quando está tudo votado, ele vai dizer, bom, não temos dinheiro agora, e deixa para trás o que ele prometeu aos emendas dos deputados. Mas daí eu acredito que vai ser uma guerra total. E é muito bom, que o nosso presidente, os colegas vereadores sabem, a população sabe que ele se aposentou com 35 anos. E com um bom salário, né? E nem sei se todo mundo sabe, acredito que sabem, ele se aposentou como louco. Não é esse vereador que está inventando moda, ele se aposentou como louco. Débil mental. E hoje é presidente. Então eu não me espanta, vamos dizer, as atitudes que ele está tomando na razão, demite um, demite outro, porque ou quem faz isso, se ele comprou para se aposentar que é louco, não sei se ele melhorou ou continua louco ainda. Era isso, senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra, o vereador pediu
Senhor presidente, colegas vereadores, quero comentar hoje a respeito de um pedido que eu me lembro bem ainda, que foi o senhor presidente em exercício agora, que fez sobre uma lombada estendida nas imediações das escadarias da igreja. Senhores, essa lombada ainda não foi feita. Está causando muito acidente no cruzamento com a rua José Bonifácio com a Princesa Isabel, nas imediações do X da Lua ali. Eu pediria urgência para que se fosse tomada alguma medida, um pare pintado no chão, alguma medida de urgência ali para esse cruzamento aí. Eu presenciei outro dia um acidente ali com a empresária Dalva Lelé, que por frações de segundo não ficou em morte fatal ali, né? Por detalhes, mas está muito perigoso isso aí. Então eu pediria ao líder do governo aí que tomasse, que entrasse em contato com a Secretaria de Obras. E não me prolongando muito, quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, que domingo que vem será comemorada essa grande data. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Adelino. Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui agradecer à Secretaria de Obras pela placa que foi colocada lá na entrada da Zaneiro. Em nome da família Zaneiro, lá agradecer. Tanto faz um agradecimento à Prefeitura também pelo trabalho feito depois de um bom tempinho de espera para sair, com certeza. Também queria agradecer ao pessoal que participou na Capela dos Monte Claro aqui na festa dos Colônia Motorista. É uma festinha boa para a comunidade aí. E quase para tocar nesses picheiros bonitos lá. Mas foi bom. Todo mundo foi bem atendido. Também quero parabenizar domingo agora a passagem do Dia dos Pais. Tem vários pais aqui nessa casa aí. E a todos que nos ouvem e através das redes sociais, e os que não também a todos eles um feliz Dia dos Pais no próximo domingo. Seja presente. Obrigado. As palavras, senhor presidente. Com a palavra o vereador Zaqueu. Para não me alongar muito, gostaria de agradecer a pessoa do secretário de Obras, Thiago, agradecer toda a sua equipe pelo trabalho de cascalhamento realizado, pedido que eu vinha fazendo há muito tempo, na estrada do povoado Mavruca até minha Palometa, lá que é para a família dos Guralski. A gente utiliza muito aquela estrada, e virtude até porque tem uma ponte interditada lá embaixo na Paloma, pertence a Barra do Rio Azul, motivo das chuvas. A gente utiliza muito e estava bem complicado. E hoje fiquei sabendo que os reparos foram feitos, o cascalhamento foi feito. Eu estou em conversa, estou insistindo com o prefeito municipal de uma situação da família Romanovski lá embaixo, para que seja feita a construção da ponte que dê acesso à propriedade da família Romanovski, que para mim é um absurdo, até os dias de hoje, famílias não terem acesso, não poder ter uma ponte que dê acesso a uma propriedade. Quem conhece lá sabe muito bem, acho que o colega vereador Floriano conhece bem, sabe muito bem há quantos anos eles vêm batalhando por essa ponte, e se Deus quiser a gente vai continuar em conversa com o prefeito disse que vai fazer para que pelo menos eles consigam sair de casa. Quando chove, às vezes eles não conseguem nem sair de casa. Gostaria de deixar aqui registrado que a princípio no próximo dia 18 terá início o Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Parabenizar o Poder Executivo, na pessoa da Marina, do Renan, Franciel, que está contribuindo aí como voluntário na organização. Tivemos a reunião na última sexta-feira, serão 11 times que participarão. Os jogos serão disputados na sede do São José e do Palmeiras. Acho importante deixar claro que o sucesso do campeonato depende de quem é atleta, torcida, todo mundo, para que seja um campeonato
de sucesso, como já comentei em outra sessão. Importante deixar claro que é para interagir, tentar motivar a gurizada novamente a participar e organizar e competir no futebol de campo. No mais, só queria também associar as palavras dos colegas vereadores, deixar registrado um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos os pais, colegas vereadores e a todos os pais do nosso município. Seria isso, muito obrigado. Porque Peço a palavra. com a palavra o vereador Rodrigo. Bom, quanto aos pedidos, antes o Johnny Cantins que já tinha me pedido do esgoto no Fernando Nogar, eu não sabia certo se eu tinha falado com o Thiago ou com a Linda. Então, já conversei com o Thiago agora, já vai passar amanhã novamente, porque eu não tinha conversado com ele, sim tinha comentado um dia com a Linda, para talvez já estar solucionando isso aí essa semana toda, senão tu me avisa de novo que vão pedir. Quanto aos pedidos aí do André por Balena, já encaminhei agora para o Thiago, tanto como termas das luminárias e quanto ao requerimento feito pelo Adeli, vamos ver com o reforço feito pelo Termes, e eu vou conversar com os responsáveis da execução dessa obra, né? Então, eu também gostaria de convidar os colegas, como já disse, o sorteio aqui do campeonato vai ser os domingos pela parte da manhã, para que seja, depois vai ser servido almoço nas comunidades. Acredito que pela parte da manhã, como o regulamento já foi feito esse campeonato, e com algumas multas e talvez possíveis punições mais grandes, com certeza não vai ter muita gente pensando em arrumar a folia para brigas para estragar o andamento do campeonato. Então acho que convidar os colegas, as comunidades para participar. E também eu gostaria de parabenizar meu pai, os pais, colegas, vereadores aqui presentes, os que estão na plateia e quem nos acompanha pelas redes sociais pela passagem do Dia dos Pais. Seria isso, senhor presidente. Eu também queria fazer uso da palavra. Peço ao vice de substituir. Com a palavra o vereador João. Queria também falar um pouquinho sobre hoje desci levar um paciente para o lado do Santo Stanislao e desci ali perto do Rio Preto, ali está feia a situação, a rua ali. Tem que ir com cuidado porque é complicado. Então também eu pedia para o líder do governo que falasse lá nas obras, se ele está assinado para o lado do Pavru, que não sei que lado do São Carmães, que desse uma passada lá que seria de bom tamanho, está ruim mesmo. E também queria desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais aqui, nós, quem estamos aqui, quem é pai. Eu acho que é um orgulho ser pai. Muito bom mesmo. Seria isso. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao titular. Senhor presidente, teria um adendo? Uma palavra, presidente. Peço desculpas aí em virtude do esquecimento, mas a pedido da direção da Capela Montes Claros, gostaria de agradecer a todos os voluntários e trabalhadores que trabalharam incansavelmente na semana toda no preparo dos alimentos, foram vendidos durante a semana, e os que participaram da festa. Pois se não fosse pela contribuição dos mesmos, pela dedicação dos mesmos que trabalham, seja na Capela Montes Claros, na Matriz ou em todas as comunidades do nosso município, todos esses belíssimos eventos não seriam possíveis realizar. Seria isso, meu muito obrigado. E não havendo mais matéria do dia, encerro os trabalhos desta reunião e convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será no dia 19 de agosto de 2019, às 19 horas, nesta casa. Meu boa noite a todos.